Boa noite. Excelente. E boa noite aos amigos que estão no Facebook acompanhando também. Vamos aqui para os nossos avisinhos, aquele tradicional desligar os celulares, tablets, computador e por aí vai. Vamos desligar antes que toque na hora da palestra, né? Chegou o mês. Feira da Solidariedade 2024, dia 22/9, um domingo, estaremos com a nossa feira, saindo do portão do Paz e Amor até o Pilequinho, várias barracas, vai ter as músicas, sertanejo, vai ter várias atividades, ok? E especial, né? A terça-feira, não podemos deixar aqui de falar do nosso compromisso. A nossa barraca é a pizza. Nós estamos na pizza desde o primeiro ano, né? Fomos trabalhando, implementando, dando um up em tudo. E estamos aí com a barraca da pizza. A nossa barraca vai ser logo saindo do Paz e Amor. Os trabalhadores já estão se comprometendo, o dia de manhã, à tarde que ele vai trabalhar, o dia inteiro, como o Tadeu vai trabalhar desde as 4 da manhã. Ele faz parte aí da programação aí de ajudar a iluminar, colocar energia nas barracas, né? Então, dia 22, o compromisso para todos vocês, venham nos visitar, ajudem comprando, porque a casa, nós dependemos muito desta feira, porque não temos ajuda governamental, não temos nada. E são vocês, o público, que nos ajuda bastante. E esta feira nos dá um bom retorno. Já deu mais, né? Mas agora continua ainda dando um bom retorno para a manutenção da casa de Paz e Amor em Jesus. Às vezes eu costumo brincar, a gente chega aqui, está tudo limpinho, eu chego mais cedo, a moça está limpando o salão, os banheiros, os funcionários estão trabalhando, né? Então a gente precisa, de alguma forma, colaborar, ajudar nesse sentido, né? Então nós contamos com vocês aí no dia 22, venham, participe, passe na barraca da pizza, nem que seja para tirar uma foto lá comigo, com o Tadeu, com as meninas, estaremos lá. Mas venham participar, venham conhecer como é a nossa Feira da Solidariedade. Continua a campanha das 350 cestas básicas mês. Muito importante para que possamos continuar ajudando as famílias das assistidas. Ok? Os primeiros bancos a gente costuma sempre citar que são para as pessoas que estão passando pelos tratamentos. Estou correndo um pouco hoje, porque hoje é dia do livro, o livro do mês. Então vamos para a programação da noite. Nossa querida Ana Paula vai fazer a leitura da mensagem, leitura do Evangelho, prece inicial. As vibrações hoje com ele, José Tadeu Borsato. Eu não deixo ele sem trabalho, não, viu? Ele está sempre aí na lida, né? Tadeu é um colaborador nato dos trabalhos. E hoje, o livro do mês, o Evangelho segundo o Espiritismo. Erga a mão quem não tem o Evangelho aqui, por gentileza. Puxa, quase todo mundo tem, hein? Coisa boa. O Evangelho é o livro de cabeceira, não pode faltar nunca em nossas vidas, principalmente agora que tem o aplicativo no celular, a gente tem que ter o Evangelho, não tem jeito. São momentos às vezes difíceis, a gente abre o Evangelho, lê, faz uma prece, aquela oração, e é lindo demais ter esse tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, no mês. E nada mais hoje com meu amigo, querido, trabalhador da casa, nos conhecemos há muitos anos, o Abel Neves Alpendre.
Abel faz parte dos cursos da casa, trabalha de quinta-feira também. E está empregado lá no conselho também, né? A turma brinca assim, depois que eu aposentar, eu vou descansar. Mas engraçado, a gente não para, né, Abel? Aumenta muito mais o trabalho, aumentou muito, principalmente para mim aqui. Mas é assim mesmo, temos que trabalhar, estudar a doutrina, para que possamos caminhar tranquilamente com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, né? Que Ele, o meigo Jesus por excelência, nos abençoe a todos nós nesta noite de paz, amor, serenidade, e que possamos sair daqui bem mais tranquilos, bem mais calmos. Vamos iniciar, Aninha. Boa noite a todos. Do livro Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O mestre deixou claro que para Deus não havia eleitos. O reino dos céus era uma conquista comum a todos aqueles que cultivassem o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do seu coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. E que nessa tranquilidade da noite de hoje, que possamos fechar os nossos olhos, acalentar os nossos corações, sentir essa tranquilidade e mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Casa de Paz e Amor. Que a espiritualidade amiga ela possa nos envolver e que possa envolver as palavras do nosso palestrante da noite, o Abel, e que ele nos traga toda a reflexão, todo o aprendizado deste momento. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos aqui juntos, reunidos nessa oportunidade, podendo falar de Jesus e fazermos as nossas reflexões sobre o seu Evangelho de amor, que é tão importante para nós e tão essencial para as nossas vidas. E hoje é uma alegria podermos apresentar um dos livros que constitui a base da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Devemos a Kardec o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo trabalho em reunir, analisar, organizar, compilar os ensinamentos dos espíritos superiores que foram ditados e foram recebidos por diversos médiuns em várias localidades espalhadas pelo mundo. Foi no século XIX, logo agora há pouco,
mais precisamente no dia 18 de abril de 1857, que o Espiritismo surgiu para o mundo através da publicação do primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, que veio descortinar, elucidar e esclarecer vários conhecimentos que despertaram e despertam a atenção de todos nós que almejamos compreender a essência da vida e buscar respostas para os nossos questionamentos íntimos. Entre tantos assuntos estudados e abordados por Kardec, a doutrina espírita veio nos confirmar a existência de Deus, nos ensinando que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Veio também nos falar sobre a imortalidade da alma, nos explicando que a vida continua, que continuamos a viver após a morte do corpo físico. E nos revelou as relações do mundo material, nós encarnados com os espíritos no mundo espiritual. Nos mostrou também a comunicabilidade, a comunicação com os espíritos desencarnados através dos médiuns. E nos orientou que a reencarnação é um instrumento de evolução muito importante para nós. Nós, espíritos, reencarnamos numa nova existência para evoluirmos moral e intelectualmente. E veio também a doutrina espírita nos ensinar, nos mostrar, nos explicar as leis divinas. Entre elas, vamos citar aqui a lei de causa e efeito, que mostra que somos resultado de tudo que vivenciamos no passado e que nos possibilita a reeducação dos valores morais, levando em conta, e isso é importante, levando em conta todos os nossos esforços no caminho do bem. Após o Livro dos Espíritos, vieram os outros 4 livros, que juntos compõem as obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Médiuns, publicado em 1859. Depois o terceiro livro, que nós estamos hoje apresentando, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Faz exatamente 160 anos que ele foi publicado. O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865. E o livro A Gênese, em 1868. Cada um destes livros irá aprofundar aspectos doutrinários relacionados à filosofia, à ciência e à religião. Mas vamos nos ater aqui à apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como fundamento essencial o ensino moral. É um verdadeiro código de conduta, ético e moral, que está alicerçado no estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus, das suas passagens, seus ensinamentos e como ele os exemplificou quando aqui esteve entre nós e vivenciou todos esses ensinamentos há mais de 2000 anos. Não por acaso, os espíritos disseram a Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o modelo de perfeição moral que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia. Portanto, ele é o caminho a ser seguido por nós. Por tudo que ele é, por tudo que ele nos deixou e por tudo que ele nos exemplificou. Estamos falando de alguém há mais de 2000 anos. Nunca alguém foi tão comentado na história como Jesus. Adentrando ao livro, nós vamos verificar que o primeiro capítulo do Evangelho trata da revelação divina. E é interessante porque a revelação divina em 3 momentos da humanidade, 3 momentos diferentes, né, da humanidade, de acordo com a maturidade que o homem apresentava em cada uma das épocas. A primeira revelação, a mosaica, no tempo de Moisés, que estabeleceu o entendimento de um Deus único e nos trouxe os 10 mandamentos da lei de Deus. Naquela época, o povo ainda era muito rude, embrutecido, turbulento e indisciplinado, e tinha-se o entendimento de que Deus era cruel e vingativo, até como uma forma de impressionar
e conter os homens que ainda eram muito brutos e não tinham senso moral desenvolvido. Ainda imperava a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Cerca de 1.200 anos depois, olha quanto tempo, hein? A humanidade foi evoluindo. Depois da época de Moisés, surge a segunda revelação, o Cristo. Jesus veio desenvolver a lei de Deus e dar um sentido maior e mais apropriado ao grau de adiantamento dos homens. Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Jesus veio nos trazer uma nova compreensão de Deus, que Deus é amor, Deus é Pai, é um Pai justo e bom. E Jesus resumiu todos os mandamentos da lei em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para que não restassem dúvidas de como procedermos para exercitarmos o amor ao próximo e, consequentemente, amarmos a Deus, Jesus nos dá o roteiro, nos dá um caminho, nos dá a conduta que devemos adotar no nosso dia a dia. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Simples. De uma forma, de uma sabedoria, de uma coerência de assustar, né? De chocar, mas de chocar de uma forma muito positiva a gente, para fazermos nós, para que possamos nos refletir, fazer aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Ou, por outro lado, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Aqui Jesus estabelece um divisor de águas na história, antes dele e depois dele. Ele revolucionou o comportamento moral, nos exemplificando o amor. E ele nos dá o verdadeiro sentido da palavra evangelho, que é uma palavra de origem grega, que significa boa nova. A boa nova que nos surpreende a todos pelo sentimento de verdade e coerência que Jesus nos passa em cada um dos seus ensinamentos, que calam fundo em nossos corações pela leveza, pela serenidade que ele nos transmite em suas palavras, e que vão ao encontro das nossas reais necessidades interiores. E que necessidades interiores seriam essas? De acolhimento, necessidade de afetividade, de segurança, de conforto, de esperança, de confiança. Como ele mesmo nos disse na passagem de Mateus sobre o jugo leve: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E Kardec, orientado pelos espíritos superiores a respeito desta passagem do Evangelho, irá escrever e montar o capítulo do Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos explicar e esclarecer melhor o jugo leve, o fardo suave. E ele vem nos falar, porque nos propõe Jesus, para que possamos ter o jugo leve para a nossa vida, o fardo suave, que tenhamos como dever exercitarmos o amor e a caridade em nossas vidas. E, de fato, se nós observarmos aqui conosco, nós vamos perceber que quando caminhamos pelo caminho natural do amor, pelo caminho natural do bem, tudo se torna mais sereno, nós adquirimos maior lucidez, maior segurança para enfrentarmos os desafios da vida. E conseguimos seguir esse caminho da nossa vida, da nossa caminhada, de uma maneira mais lúcida, com mais serenidade, administrando os problemas, e não os problemas tomando conta de nós. E o Espiritismo? O Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido, anunciado por Jesus naquela época, e que encontraremos numa passagem de João, o que Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber porque não vê,
e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como foi dito, lido hoje na mensagem inicial, que é o prefácio do Evangelho pelo Espírito da Verdade. E assim Allan Kardec recebe a missão de codificar a doutrina espírita com apoio e orientação do Espírito da Verdade, que reúne outros tantos espíritos superiores, que tem como objetivo dar cumprimento às palavras de Jesus, lembrar-nos dos seus ensinamentos e ensinar-nos muitas coisas que ainda não tínhamos condições e maturidade para saber naquela época. O Evangelho segundo o Espiritismo é elaborado por Kardec, tendo como base os ensinamentos morais de Jesus. A cada capítulo do livro vamos perceber os comentários elucidativos de Kardec, que são concordantes com a revelação divina, a revelação espírita, além da contribuição dos espíritos, os benfeitores espirituais, que tecem seus esclarecimentos e orientações ao final dos capítulos sob o título Instruções dos Espíritos. A exemplo, nós vamos citar aqui, o Espírito da Verdade transmite uma instrução no ano de 1861, que Kardec coloca no capítulo 6 do Evangelho, no título Cristo Consolador. O Espírito da Verdade diz: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outra parte a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Aqui é importante uma reflexão nossa. Esse é o remédio. É o remédio ao Evangelho. Por vezes nós deixamos o Evangelho de lado porque achamos que talvez seja uma perda de tempo. Isso é para os fracos, isso é para aqueles que têm alguma dificuldade. Não. Gente, o Evangelho é uma coisa importante para nós hoje, são reflexões importantes que fazem muito bem para nós, e no mundo em que vivemos, especialmente hoje, nós percebemos o quanto é necessário esses momentos, como o Domingos colocou no início, em que nós, naquele momento, estejamos nós bem ou estejamos com alguma dificuldade, abrimos o Evangelho, lemos, e normalmente aquela leitura sempre irá nos fazer refletir alguma coisa em que precisamos pensar na nossa vida, em modificar, ou no nosso relacionamento com o outro, e isso vai nos trazendo paz interior. Porque o que nós precisamos é trabalhar a paz interior. E paz interior não se fala, se vai trabalhando, cultivando através do Evangelho. Se nós, por outro lado, fizermos o que já estamos acostumados, valorizarmos demais o mundo material, que é importante, é a nossa escola, o mundo material nós sabemos que é o instrumento também para estarmos aqui, mas se nós dermos um valor maior do que o necessário, nós vamos galopar no orgulho, pelo poder, pelo ter, e aí vamos deixar de lado o essencial, os valores morais, que é o que nos sustenta na nossa caminhada. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos também as bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão do Monte e distribuídas em 5 capítulos. Dentre eles, nós vamos destacar aqui o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde Jesus, na sua passagem, então, inicia-se o capítulo dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí depois Kardec, nesse mesmo capítulo, irá nos explicar, à luz da doutrina espírita, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dos nossos questionamentos, dos problemas que enfrentamos, dos desafios ou dificuldades que batem à nossa porta. E esses assuntos estão divididos, por exemplo, nesse capítulo, de uma forma que é fácil nós refletirmos. Primeiro item que ele nos fala, justiça das aflições. Depois ele vai nos falar sobre causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, passado, a importância do esquecimento do passado,
vai nos orientar, nos ensinar os motivos de resignação. E ainda teremos as instruções dos Espíritos nos esclarecendo sobre diversos outros temas. Por exemplo, bem sofrer e mal sofrer. Aqui quem vai dizer, que vai nos orientar, é o Espírito Lacordaire, que nos chama a atenção observando que poucos sofrem bem. Poucos compreendem que as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. É um trabalho que vamos trabalhar, é uma conquista, como também foi lido pela Ana, é uma conquista que nós vamos adquirindo e trabalhando dentro de nós, para que nos dê o sustento emocional, mental necessário para a nossa vida. Outro item que nós vamos encontrar nesse capítulo, o mal e o remédio. Aqui já é o Espírito Santo Agostinho que nos ensinará que diante das dores e dificuldades, a fé é o remédio que nos ajuda a transpor os desafios. E assim outros temas, a felicidade não é deste mundo, perdas de entes queridos e mortes prematuras, e os tormentos voluntários. Nós vamos perceber nessa leitura, os tormentos voluntários, o quanto que nós mesmos criamos problemas para nós. Nós mesmos nos atormentamos, né? Então é um aprendizado, o Evangelho é um fator de educação moral para todos nós, então é importante. O Evangelho segundo o Espiritismo é composto por 28 capítulos, que não devem ser lidos apenas uma vez, mas é um livro de cabeceira e de consultas diárias, tanto para os momentos que estamos precisando de um alento, como também quando estamos com algum tipo de dificuldade ou mais apreensivos. Precisamos sempre estar atentos à leitura do Evangelho, não como um ritual, mas como um poder de reflexão, porque nós precisamos também fazer conosco a nossa própria reflexão das mudanças que necessitamos para nós. As lições do Evangelho nos ajudam a refletir e pensar sobre o nosso comportamento e melhorarmos o nosso estado de espírito, no sentido de nos apaziguar e melhor direcionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes no dia a dia. Conseguimos, assim, quebrar conexões negativas que só nos colocam para baixo. E melhoramos o nosso padrão vibratório, renovando pensamentos e sentimentos positivos, de otimismo, de fé, de coragem, para seguirmos adiante a nossa caminhada e de cabeça erguida. Cabe aqui o nosso esforço, a nossa vontade, o nosso querer para vencermos a nós mesmos e trabalharmos a nosso favor, sem deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E o que podemos fazer hoje? Nos instruir e nos abagajar desses conhecimentos do Evangelho, daquilo que nos traz a doutrina espírita, que nos amplifica a compreensão e nos ajudarão a nos modificar, a promover a reforma de dentro, a tão falada reforma íntima. Como veremos também, para finalizar, no capítulo 25 do Evangelho, sob o título Buscai e Achareis, que nos orienta sobre o ajuda-te, que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, que a ajuda virá. Esse é um movimento de fé, é um movimento de construção, é um movimento que nos fortalece, porque estamos por nós mesmos trabalhando a nosso favor. Que possamos aproveitar os ensinamentos do Evangelho para nos fortalecer ao longo do nosso caminho, da nossa caminhada, da nossa vida de relação uns com os outros, para termos mais tolerância, paciência, refletirmos mais antes de reagirmos, agir com mais ponderação. Que Jesus nos abençoe a todos, uma ótima noite. Então vamos nos sentando de uma maneira mais confortável. Vamos nos desligando neste momento de toda a tribulação do nosso dia de hoje. Que possamos estar tranquilos, serenos e receptivos
para que em breve receberemos toda a terapia do passe, que possamos agradecer a Deus, agradecer a toda a espiritualidade amiga que neste momento já está conosco, que eles possam, junto com nossos médiuns, trabalhar no passe que começaremos a receber neste momento. E então, no embalo desta música tranquila, que possamos nos dirigir nesse momento a um jardim muito bonito, que possamos entrar nesse jardim com os pés descalços, sentindo a grama orvalhada nos nossos pés, que possamos sentar num local tranquilo, ouvindo o canto dos pássaros, ouvindo o murmulhar de um riacho ao fundo, e ali neste momento, sentado ao nosso lado, está o nosso mentor espiritual, está o nosso anjo guardião, aquele que nos acompanha todos os dias, aquele que nos acompanha nesta encarnação, aquele que busca nos intuir, nos orientar no nosso caminho, que possamos nesse momento abraçá-lo ternamente, agradecidos por estar sempre junto a nós. Que possamos neste momento sentir toda a força da Mãe Terra que nos reenergiza neste momento, que possamos receber toda essa energia amorável e assim voltamos a essa casa de paz e amor em Jesus, que sempre nos recebeu de braços abertos, e agora nesse momento, como se pétalas de rosas caíssem do alto, e ao atingir o alto das nossas cabeças, vai se transformando numa energia intensa, vai se transformando numa energia que irá nos reabastecer neste momento. E essa luz intensa, atingindo agora o centro de força coronário, que é essa ligação mais plena com os nossos irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando essa nossa percepção, ampliando a nossa intuição. E essa luz intensa, agora energizando o centro de força frontal, na altura da nossa testa, que equilibra o nosso pensar, para que possamos pensar e agirmos cada vez melhor. E essa luz descendo agora para o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, equilibrando nossas vias respiratórias, na construção de palavras edificantes, que possamos usar as nossas palavras sempre de uma maneira carinhosa, de uma maneira construtiva, que as nossas palavras sejam sempre um alento a todos aqueles que buscam o nosso auxílio e o nosso apoio. E essa luz intensa, energizando agora o centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, que está vibrando amor e sentimentos amorosos, que possamos neste momento pedir a Deus o perdão das nossas ofensas, que possamos desenvolver o amor ao próximo. E essa energia e essa luz intensa, agora energizando na altura do nosso baço, o centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo sempre o nosso espírito. E agora, energizando na altura do nosso pâncreas, o centro de força gástrico,
dissipando todos os miasmas criados pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, regulando sempre as nossas emoções. E agora, essa luz intensa, na altura do nosso baixo ventre, irá energizar o nosso centro de força genésico, que com essa energia co-criadora possamos criar com a fonte de amor que somos. E assim, essa luz e essas energias restauradoras chegando até a base dos nossos pés, retornando pela parte posterior das nossas pernas, chegando à altura do nosso centro de força básico, que nos equilibra, que faz com que nos fortalecemos, que possamos nos fortalecer, nos equilibrar, para trilharmos um caminho melhor. E essa luz, subindo agora vértebra a vértebra, chegando finalmente ao alto das nossas cabeças, terminando esse ciclo maravilhoso, energético, que recebemos dos nossos médiuns, juntos com a espiritualidade amiga que está presente. E assim, energizados, reabastecidos, que possamos doar agora, que possamos doar a todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, que possamos estar junto a eles, levando o nosso abraço, a nossa companhia, que possamos levar essa nossa vibração amorosa para todas as casas de repouso, onde aqueles que atingiram a idade avançada possam receber essa nossa presença, que possamos nesse momento energeticamente suprir a falta dos seus familiares, e que possamos vibrar também intensamente para os orfanatos, levando esse colo carinhoso a todas aquelas crianças que aguardam ansiosamente por um lar. E por que não vibrar intensamente para os presídios, para que aqueles que estão ali enclausurados, eles possam aproveitar ainda essa encarnação para mudar o rumo de suas vidas, buscando a restauração do seu equilíbrio. E nesse momento, que possamos vibrar para as urnas onde colocamos os nomes, para as urnas dos encarnados, para que eles recebam toda essa vibração amorosa, para que eles consigam receber a harmonia, a tranquilidade, para diminuir as suas aflições. Que possamos vibrar também para os nomes que foram colocados na urna dos desencarnados, que a espiritualidade amiga possa levar a eles a tranquilidade, possa levar a eles a luz e a paz necessária nessa nova etapa em que se descortina. Que possamos também vibrar humildemente pelos nossos lares, que essa luz intensa possa iluminar todos os cantos e recantos dos nossos lares, eliminando todos os miasmas que ali se encontram, eliminando todas as formas pensamento deletérias, para que possamos levar paz, harmonia e tranquilidade aos nossos lares. E assim, agradecidos por essa oportunidade, vamos agora vibrar intensamente pelas nossas águas, para que a espiritualidade amiga, através dos pretos velhos, através dos caboclos, dos farmacêuticos, dos químicos, dos biólogos que estão na erraticidade, que eles possam
trazer para nós, que esses espíritos bondosos possam retirar da mata todas as substâncias necessárias para transformar as nossas águas num elixir, num medicamento que usaremos durante toda a semana e sempre junto a uma oração antes de deitar e sempre junto a uma oração ao nos levantarmos, agradecidos a Deus pela oportunidade de um novo dia nessa encarnação, e que esse dia possa ser repleto de realizações, que possamos agradecer o sol que nos ilumina, e assim, agradecidos ao Mestre querido Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, pela oportunidade de termos recebido todas essas energias benfazejas que foram trazidas pela espiritualidade para nós. Que possamos agradecer ao Mestre querido por trazer para nós esse Evangelho Luz, que é o nosso caminho, que é a verdade e o nosso guia. E que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite, muita paz, bom retorno. Até a próxima terça para mais um Evangelho. De luz, paz e amor em Jesus.